Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é madrugada do dia 11 de março de 2020. Esse dia que na realidade meu segundo filho faz 4 anos. E eu tô com uma dificuldade para gravar vídeos recentemente, falta de tempo mesmo. As crianças realmente não dão sossego. Eu também estou muito envolvido com o meu projeto literário agora. Aliás, em breve vou começar uma divulgação em massa da obra As Quatro Damas do Apocalipse. Por isso que eu estou meio enrolado, além de outras coisas. Inclusive, o último vídeo que eu gravei foi até meio que às peças. Aconteceu um fato curioso, né? Aquele vídeo sobre as 3 bobagens liberais. Eu esqueci de dizer duas coisas que eu tinha pensado. Inclusive, uma delas era a coisa mais importante do vídeo. E me lembraram disso nos comentários, inclusive. Pensando até em fazer uma continuação daquilo lá depois. Mas o assunto aqui, apesar de ter muita coisa para comentar, o assunto aqui hoje ele exige uma tranquilidade maior. Foi essa repercussão desse fato aí da Suzy. Meu Deus. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu até achei estranho o que é. Estão falando da boneca Suzy de novo? A antecessora da Barbie. E teve essa situação toda aí, espero que as pessoas estejam sabendo do que se trata, né? Um programa fantástico no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, resolveu fazer a sua feministice de sempre, né? Aí, entre outras coisas, teve lá o tal do abraço de Drauzio Varela com uma trans que no presídio lá que ficava isolada, que não recebia comunicação e depois descobriu que essa pessoa que foi assim de uma certa forma, não vou dizer elogiada, mas foi acomodada, recebeu esse ato de solidariedade no maior programa televisivo do país, provavelmente. Na verdade, foi uma infanticida, cometeu um crime hediondo, foi condenado por um crime hediondo. Bem, o assunto que eu tenho para tratar sobre isso não é nem polêmico, é uma coisa assim mais, uma reflexão até mais filosófica, psicológica, mas tem que passar por umas coisinhas antes. Claro, tem uma série de assuntos que eu gostaria de ter tocado, não tive tempo, mas esse me motiva de uma forma mais profunda. Em primeiro lugar, é bom a gente tirar logo, separar o joio do trigo, né? Não sei, eu não tenho. Eu acho que até a desculpa que o Drauzio Varela deu foi boa, apesar de que eu pessoalmente não tenho respeito por nenhum globista. Foi da Rede Globo, eu acho que já não merece respeito, só por ser da Globo. Ele como um médico, um divulgador de certas questões, parece uma pessoa interessante, inteligente, mas ele é um abortista convicto e eu não gosto disso. Apesar disso, como profissional, eu respeito. E acho que a desculpa que ele deu foi razoável. Se ele não sabia, realmente, é um, teria que ver com a direção do programa. Não sei qual grau de autoridade que ele tem dentro do programa. Creio que não seja baixo na direção do programa. Mas podemos aceitar isso. Não se pode isentar de culpa o programa em si por não ter feito uma sondagem mínima a esse respeito, ou não se importar em fazer uma sondagem mínima antes de colocar uma situação dessas, porque você trata uma pessoa que está sendo supostamente vítima de um certo preconceito e você dá uma dimensão de dignidade, assim, que é uma coisa que, de uma forma geral, é compreensível, e depois descobre que a pessoa é condenada por um crime sobre do qual ninguém, absolutamente ninguém, tem tolerância. Isso é uma coisa absolutamente intolerante. É aquele caso. Infanticídio, por exemplo, é o único crime que não se perdoa numa mulher. Com o grau de rigidez que a sociedade tem, mulheres recebem penas bem mais leves do que homens em geral. Elas são bem mais. É muito mais permissiva essas atitudes femininas, mas uma que não se aceita é infanticídio. Para uma mulher ser linchada, necessariamente tem que ser por um fato contra a criança. Foi o único caso registrado que efetivamente nós temos de linchamento contra a mulher. Foi aquele lá da. Esqueci o nome da moça que foi acusada até de bruxaria. E, inclusive, está até tramitando um projeto de lei no Senado para que aumente a pena contra esses crimes de linchamento, que eu concordo plenamente. Mas a suprema ironia é que precisou uma mulher morrer de um linchamento para que alguém se ligasse para isso, né? Porque quando é homem, ninguém está nem aí. E, detalhe, a maioria das pessoas mortas em linchamento são inocentes, hein? Ou pelo menos, se não inocentes de um crime em si, pelo menos inocentes daquilo especificamente que é acusado. É uma verdadeira epidemia de linchamentos no Brasil, numa determinada época. Isso tem eu cheguei a pesquisar um vasto material a respeito e
tem essa percepção. De todos os casos, o único caso, além daquele onde uma mulher foi linchada, foi um casal de assaltantes, eles foram linchados juntos. Fora isso, só homem. Mas, bem, vamos lá. Aí já tem um problema, porque no Dia Internacional da Mulher foram entrevistar uma trans mulher. Né? Leia-se, fisicamente ele é homem, mas psicologicamente é mulher. E desenvolveu todo esse argumento de que ela estava sendo vítima de preconceito contra o transexual e que o motivo do seu isolamento era esse. Falso. Isso não é verdade. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de decência sabe que isso é falso. É possível que você não conheça uma pessoa transexual por aí. De vez em quando algum contato você tem que ter. E você sabe que não é assim. Existe um preconceito, muita gente não gosta, mas não existe essa exclusão assim, aquilo ali não é típico. Tem um que eu vejo regularmente aqui numa padaria que eu vou estar sempre lá, numa boa, atendendo. Não tem ninguém lá enchendo o saco. Tem algumas pessoas que você vê assim, estão relacionados, são amigos de amigos, da família. Na universidade não se vai ver um monte. Então, assim, são pessoas que têm lá seus problemas, é claro, não vou negar, mas tem seu lugar na sociedade. Elas não são sistematicamente excluídas apenas por isso. E ficou muito claro, investigando a família dessa pessoa, que ela foi excluída da sociedade pela própria família por causa do crime hediondo que cometeu. Não é por ser transexual, coisa nenhuma. E é claro, feministas não pode deixar de apelar para fraude. Então vão dizer isso, estão dizendo, os materiais feministas que estão respondendo essa questão estão todos lá tentando fazer às vezes até jogar para escanteio a questão do crime em si, mas não é por causa do crime, não é por causa do fato de ela ser trans. Mentira. Então não é nada disso que eu tinha que falar aqui. O que eu tinha para falar aqui, que é uma coisa muito mais séria, mais profunda, é um problema real que todos nós enfrentamos. É fácil cair nesse problema. E aqui, é claro, esse vitimismo profissional e sistemático está instrumentalizando num nível muito mais alto. Mas é a tendência infeliz de muitas pessoas, a maioria das pessoas, de confundir ser vítima com ser bom. Existe uma tendência muito forte nossa, em parte por conta do nosso apelo empático, de achar que uma pessoa que foi vítima de algo, do que quer que seja, não importa, está numa condição de ter sofrido uma injustiça, sofrido alguma coisa, e quando nós empatizamos, nos solidarizamos com essa pessoa, é fácil confundir isso com o fato dessa pessoa ser boa. É um velho e horrível maniqueísmo de sempre. O que acontece? Houve alguém, causou um mal a alguém, você entende uma relação aí de perpetrador e vítima, agressor e vítima, você entende que a agressão se for má, essa injustiça cometida é má, então, pelo aquele irresistível maniqueísmo infantil, automaticamente você coloca o bom como a vítima. Cara, essas pessoas fazem isso, infelizmente, eu fiz isso, eu faço isso, às vezes caio nisso. E qual que é o problema? É que aí é um exemplo muito claro disso que está acontecendo. Vitimiza-se a pessoa e automaticamente já se atrai uma simpatia para uma pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, pela condição de sofrimento da pessoa, e a gente cai nessa armadilha. A gente dá uma dignidade, peça uma solidariedade, e a gente começa a ver aquela pessoa com simpatia. E confunde. O que aconteceu aí foi um caso típico. Numa situação tal, a pessoa foi apresentada como uma vítima de um preconceito, numa condição tal, cara, foi lá solidarizar, foi abraçar, não sei. Mas é normal gerar uma comoção que te tende a querer ver aquela pessoa de uma forma melhor do que normalmente você veria em outras situações normais. E aí, claro, você descobre por trás dessa situação, toda essa situação grave, e aí como é que você faz? Essa situação é bastante interessante, porque é uma vulnerabilidade humana. Essa vulnerabilidade é derivada do mais nobre de todos os sentimentos, que é o sentimento empático. Nós nos solidarizarmos com os nossos semelhantes. Sem isso,
a vida humana não seria possível, seria insuportável, não conseguiria construir uma sociedade, não haveria amor, não haveria nada. É esse impulso de você se conectar com o outro, de compartilhar o sofrimento dele, e por isso você querer fazer algo para ajudar, isso é absolutamente fundamental. É a base, na verdade, de toda a ética. E é bom que isso seja forte nas pessoas. Mas você não pode adormecer sua racionalidade. Você tem que ter o senso crítico também, né? Para não se deixar armadilhar nessas situações. Porque aí instrumentaliza-se, ou podem instrumentalizar esse sentimento por meio do vitimismo. E o que se fala de vitimismo? Vitimismo, na verdade, nada mais é do que você explorar para benefício próprio a condição de vítima. Você se colocar uma pessoa, não necessariamente se colocar, pode ser uma vítima real, mas naquela condição de vitimado, você começa a querer tirar vantagens, reparações. E essas reparações acabam extrapolando realmente o dano que você sofreu. Ou seja, a exploração da condição de vítima já é suficientemente grave quando você realmente foi vítima de algo e começa a explorar aquilo a seu benefício. E quando você nem sequer foi vítima, você é apenas uma vitimização falsa. Aí a situação é mais grave ainda, claro. E para você causar uma inversão completa de valores aí, que não é muito difícil. E é basicamente isso que está acontecendo. Você pega um grupo, estabelece que aquele grupo é a vítima, logo, se são vítimas de algo, então esses algo que as fizeram de vítimas são os maus, e esse grupo que é vítima automaticamente está sendo como bom. Feminismo tudinho funciona assim. É vitimismo especificamente. É até engraçado alguém ter a cara de pau de negar que o feminismo é vitimista, né? Porque a declaração central dele é essa. As mulheres, como um grupo, são sistematicamente vítimas da opressão masculina. Então, porra, esse é o fundamento, é o dogma central da doutrina. Né? Claro que isso não necessariamente significa que você teria que desenvolver um vitimismo. Por exemplo, o, o pensamento revolucionário marxista ele tem uma premissa parecida. A classe trabalhadora, o proletariado, o operário são explorados por pelos capitalistas, pela burguesia, etc. Só que ele não tem uma resposta vitimismo. O objetivo, então, se organiza e derruba essa bagaça. É para partir para cima para detonar o infelizmente. É para fomentar uma luta. Não é para fomentar um mimimi, né? Para ficar pedindo reparações. Que é, apesar de toda essa retórica, essa bravata que feministas têm, elas não fizeram absolutamente nada para reparar essa suposta opressão. Não, elas simplesmente reclamaram para que dessem para as mulheres uma série de direitos. Pelo menos, assim, é a história que se conta. Na verdade, nem é bem assim. A questão do voto feminino também isso é extremamente fraudado nesse sentido. Que aconteceu que teve um movimento sufragista, claro, mas esse movimento nunca foi bem sucedido em si. Pelo menos não daquela forma. O voto feminino foi sendo concedido à medida que foi se cedendo o voto universal em si. Vale lembrar que na época que mulheres não votavam, a maioria dos homens também não votavam. Não é só mulher. Nunca existiu uma situação onde todos os homens votavam e as mulheres não. Falso. Mas, claro, feminismo e falsificação sistemática sempre vão dizendo isso. O que concedeu o sufrágio universal, e o sufrágio universal não é só voto feminino, pelo menos para uma quantidade maior de pessoas, homens inclusos, não está realmente muito relacionado a esses movimentos sufragistas, como se fala por aí, não. É uma questão um pouco diferente. Essas conquistas feministas, como muitas delas até admitem, não são conquistas, são concessões. Você vai lá, pede, os caras dão. Começou com um parlamento totalmente masculino, e até hoje um parlamento, em sua maioria, constituído por homens, que concedem livremente direitos e mais direitos o tempo todo. Você reclama, o cara vai lá e dá. É uma diferença total de você chegar e tomar aquilo à força. Mas bem, fechando esse parênteses do vitimismo, você explora essa condição de vítima e você gera, deliberadamente ou não, porque é fácil acontecer isso de boa fé, essa situação onde você confunde uma pessoa ter sido vítima de algo com a pessoa ter a razão
ser uma pessoa boa, estar certa e você vilanizar aquele supostamente responsável, ou mesmo realmente responsável pelo seu infortúnio. Vale lembrar que isso funciona para os dois lados, não apenas a vítima necessariamente é boa, como não necessariamente o que causou o infortúnio necessariamente é mal, porque tem vários níveis. Não estou falando do cara que comete uma brutalidade, mas estou falando de que às vezes você comete uma injustiça. Todas as pessoas às vezes cometem alguma injustiça por erro, por, talvez por estar transmitindo ou por qualquer outro fator, mas o fato é que alguém que causou um dano a alguém que causou um problema para outros, pode ter feito isso por um erro, pode ter sido por um mau momento, não quer dizer que uma pessoa mata também, de repente ela pode reparar aquilo, tem que tomar muito cuidado com isso. E isso eu digo, doa quem doer, é uma coisa que muito me incomoda no pessoal à esquerda, principalmente no meio sindical, às vezes é essa confusão de achar que o fato de você estar na condição de explorado como trabalhador automaticamente te põe na situação de superioridade moral, de forma nenhuma. Eu passei na minha situação, na minha vida, por situações onde eu vi claramente situação onde mesmo uma pessoa numa posição de poder mais rica, assim, numa situação tal, uma relação lá de classe, às vezes até de exploração com uma pessoa mais pobre, e a situação não era o que parecia. E a pessoa, às vezes, numa condição também de estar numa condição social e econômica inferior, numa condição de explorar, ela pode se aproveitar daquilo ali e inverter até a situação e pode explorar até a pessoa que está em cima. Isso é verdade. Alguns liberais às vezes colocam esse ponto, isso tem verdade. O problema é que você não pode extrapolar também, né? Você não pode chegar ao ponto absolutamente delirante de uma Ayn Rand de chegar a dizer que a elite bilionária são os explorados da sociedade. Se a pessoa quando chega nesse nível, mas tem que ter muito cuidado com isso. Na verdade, a solução para isso é evitar o vitimismo. Né? Você nunca tentar explorar a condição de vítima, nunca se colocar na condição de vítima. O que a pessoa tem que fazer? Você sofreu algo, está sofrendo uma exploração real, uma opressão real, o que você tem que fazer é sair dessa situação. Então, a verdadeira luta é aquela que vai para derrubar o negócio de uma forma direta. Por exemplo, vou citar um exemplo paradigmático, a questão da escravidão. A escravidão, em um determinado momento, chegou-se à conclusão que tinha que ser abolida. O que fizeram? Vão ficar lá pedindo para os senhores direitos, pedindo, me dá uma coisinha aqui, fica com pena de mim. Não, você vai lá e. Não, menino, acabou com essa merda. Você faz uma guerra se for preciso. Aliás, isso infelizmente até cruza com um assunto assim que eu também vi recentemente, dessa questão dessas políticas econômicas que estão tendo agora, né? Essa mentalidade meio ingênua. Eu vi isso foi no vídeo do Paulo Guedes, inclusive, não faz nem muito tempo. É um vídeo antigo, onde ele estava replicando essa ingenuidade liberal conservadora de que acreditar que é possível você conciliar um liberalismo radical de mercado e para você evitar os excessos que esse liberalismo pode trazer em termos de exploração, repressão, isso tem que ser a contrapartida tem que vir por meio da moralidade tradicional, a moralidade cristã, das religiosidades. Isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho popularizou isso. Ele bateu muito nessa tecla e convenceu muita gente a isso. Na verdade, essa é a essência do conservador liberal. É a ideia de que você evita, você equilibra bem um mal na sociedade dessa forma, colocando de um lado a liberdade econômica e para o outro a moralidade tradicional. O pessoal que está no poder hoje acredita nisso. A dimensão da fraude intelectual deveria ser totalmente evidente, porque o exemplo da escravidão é paradigmático nesse sentido. Com essa moralidade tradicional não tem força, mesmo quando bem intencionada, ela não tem força para combater uma situação onde a exploração é agravada pela liberdade de você conceder mais poder aos já poderosos. Ela não consegue fazer isso. É totalmente evidente. O que teve que fazer para abolir a escravidão? Guerra, tem que ser, proibir, tem que ser ação do Estado. Você vai lá e mete uma legislação para proibir a escravidão.
Acho que é só chegar com a moralidade tradicional que essa visão acabava. Talvez numa situação onde os mais poderosos não tivessem tantas vantagens, né? Que a situação de liberdade econômica generalizada fatalmente vai concentrar poder nas mãos dos que já são mais ricos. Eles vão ficar mais ricos ainda. E você acha que a simples moralidade tradicional consegue tem força para combater isso? Não, não tem. Ela só tem força quando ela se articula com uma organização política e usa o aparelho do Estado para batalhar. Esse parêntese gigantesco eu coloquei para exemplificar essa questão do vitimismo. A questão não é você se colocar numa situação de vítima ou colocar outros numa situação de vítima e querer lutar por eles apenas na base do apelo, resolve. Não, você tem que tomar uma atitude drástica para combater aquilo. Senão você, se a sua única arma é se vitimizar, é dizer, olha o quanto eu estou sofrendo, você tem que fazer alguma coisa para acabar com a opressão, na verdade é um ciclo vicioso. Na verdade você não tem outra opção, você tem que continuar naquela condição ali de se vitimizar. Você tem que explorar isso realmente. E aí você intensifica a falsificação, intensifica essa confusão, porque você tem que ficar tentando sensibilizar as pessoas para mostrar o quanto aquela situação é terrível, o quanto aquilo ali é cruel, como que o explorador, como que o opressor é mau, como que tem que ser combatido, quanto que eu sou o pobrezinho que tem que ser reparado, tem que me dar tudo o que eu estou pedindo, porque senão você também é um apoiador da opressão. Então você tem que me dar uma série de regalias, uma série de compensações, e isso não para. Quanto mais você ganha, quanto mais o pessoal, você pode inverter a situação e o vitimismo continua. Quanto mais ele ganha, ele mais pede. É aquele caso crucial. O lugar onde o feminismo é mais agressivo, mais virulento, a ponto de não ter papas na língua mesmo, de apontar o dedo na cara de cada ser humano, sexo masculino, e dizer você é um estuprador, assassino, agressor, são os países onde ele foi mais longe. Mas não precisa ir longe também. Aqui a gente está tendo isso. Outro dia teve uma performance lamentável que está sendo nas redes sociais, que é lá um monte de menina lá falando lá, cantando lá, você é o estuprador, é você. Isso, isso já foi aquela mudança semântica, aquela mudança assim, semiótica que acontece, as pessoas nem sequer perceberem, já perderam a noção dos fatos. Todo mundo concordaria que você deveria meter o dedo na cara do criminoso, do agressor. Mas não, nota que não estão fazendo isso há muito tempo que não se faz isso. Sempre se generaliza para todos os homens, no caso. Nunca se põe o dedo no verdadeiro criminoso. E é que está o detalhe. Tá vendo aí, ó, esse caso da Suzy como ele é emblemático? Olha só, é um homem estuprador de criança e assassino. Pedófilo, estuprador, assassino de criança infanticida. Mas, como é uma trans mulher, aí você já tem toda uma estrutura para tentar relativizar essa situação e desviar o foco para uma questão abstrata, que é uma opressão sistêmica contra a mulher trans. Isso em pleno Dia Internacional da Mulher. E aí, para não ficar me delongando mais, eles veem uma coisa, é curioso mesmo. Não pode o governo passar por um aperto qualquer, imediatamente a Neo Esquerda e a Globo vão imediatamente ao seu socorro. Nós tivemos aí a famosa revelação do Pibinho, né? Novidade nenhuma para quem tem um mínimo de noção, sabe que a situação econômica está lamentável. Para quem não está sabendo, já teve uma fuga recorde de investimentos do país. E eu que já sabia que esse ano de 2020 não vai ser melhor que 2019, mas eu pensava que ia ficar na mesma. Isso já sugere que vai ser bem pior, mas tudo bem. Aí, como é que o governo reagiu a isso? O, o Guedes, como sempre, tirando o corpo fora, dando um jeito de culpar o outro, lá dizendo que qualquer coisa ele vai embora para a Suíça, mas o Bolsonaro fez a coisa mais sensata que ele fez até hoje. Colocou um humorista para responder as coisas no lugar dele, para dar banana pro povo. Nossa, ganhou meu respeito. Ele devia fazer isso sempre.
Isso é melhor. Mas mal o assunto entra, chega o momento, pô, beleza, oposição, agora vamos pressionar esses caras. Cadê o seu plano de governo? Cadê o seu projeto de país? Cadê o seu projeto econômico? Aquele que não tem, sabe? Pela primeira vez na história, você tem um governo que não tem uma pauta econômica do tipo, vamos vamos reformar a estrutura aqui do país, vamos desenvolver da coisa construída. Não, não tem nada disso. É só reforminhas administrativas, burocráticas para detonar o sistema previdenciário, o sistema trabalhista, essas coisas todas. Mas esse é o momento de você ir lá cobrar. Quando você tá nesse clima que a desgraça da maldita da Globo vem e me faz uma merda dessas. E aí o que acontece? Bicho, não tem como. Por mais que tenha sido um erro, por mais que pode até ser que a tal da Suzy lá tenha se arrependido, se fosse uma coisa, eu não sei isso, não vou entrar nesse ponto. Mas isso é uma coisa muito grave, não dá para você deixar passar isso. Pessoa, quando nesse ponto, você tem até que se solidarizar com o eleitor do Bolsonaro, porque às vezes o cara tá se manquendo, putz, que merda, esse cara tá ferrando o país economicamente. Aí tu vê uma desgraça dessas, puta que pariu, se deixar no próxima eleição me volta uma galera que vai apoiar essa merda e vai continuar incentivando esse negócio. E, putz, o que você faz, bicho? Isso é muito grave, meu Deus do céu. Você relativizar uma situação, um crime dessa natureza. Por quê? Porque o criminoso está num grupo oprimido, e por fato de estar num grupo oprimido, vai ser uma vítima de uma suposta opressão. Concede a ele benefício, concede considerações, empatia. E se deixar, esse pessoal explode, e se deixar, inverte mesmo totalmente os valores. Você não tenha dúvida, nós estamos numa situação tal onde o preconceito está sendo transformado num estado de arte. Sabe o que é preconceito em sua mais profunda, mais pura forma? Não é simplesmente você achar que aquilo lá é burro. Eu vou dizer que é preconceito, essencialmente uma definição do Stephen Pinker, que ele descreveu de uma forma muito boa. Preconceito é você pegar a característica geral de um grupo e aplicar para cada indivíduo necessariamente. O que é? É você pegar uma característica geral, por exemplo, dos brasileiros. Os brasileiros gostam de futebol. E você acha então que cada brasileiro necessariamente tem que gostar de futebol. Isso é o efeito mais direto disso. Porque não é mentira que brasileiros gostam de futebol, de forma genérica, sim. Que gostam de carnaval, de feijoada, sei lá, churrasco. Mas é cada brasileiro assim? É que está a característica. Você define a característica de um grupo, uma característica abstrata, e acha que todo mundo dentro daquele grupo tem que manifestar aquela característica. Isso por si só já é grave. Mas e quando nem sequer é uma generalização real? Quando é uma ficção. Um exemplo que eu já dei várias vezes de alguns textos antigos até que eu tenho. Se você chegar e disser que todo árabe é muçulmano, na verdade não é verdade. Todo palestino é muçulmano, não é verdade. Mas pelo menos dá para entender a confusão, porque uma maioria é. Mas e quando nem a maioria é? Você pegar todo muçulmano é terrorista. Na verdade, se você for pegar aquela ala que efetivamente apoia atentado terrorista, ele é bem minoritário. Aí você pega uma minoria e você aplica uma generalização total. E o pior, e quando você faz isso com uma coisa que nem sequer é de uma minoria, isso se manifesta realmente. Ou pelo menos uma minoria insignificante. O que é você dizer que todo homem é estuprador em potencial? Se você for pegar fazer uma pesquisa séria mesmo, você vai notar que homens que cometeram estupros é coisa de 0,1%. É ínfimo. Mas claro, o feminista tem que fraudar tudo, então tem que sair esticando a definição disso para englobar todos, necessariamente todos. E sim, paradigmaticamente dizem isso. Não é só que todo homem estupra em potencial, dizem que todo homem necessariamente está estuprando mulher o tempo todo. Não importa, desde que você pode alterar a definição de estupro, alargar, falsificar, mas você pode fazer. Aí se vê a falsificação absoluta sendo colocada sobre
todo um imenso grupo social e você pega essa coisa que nem sequer é de uma maioria e aplica a cada indivíduo. Isso é um dos resultados meio que inevitáveis desse vitimismo sistemático que confunde que explora essa confusão comum das pessoas de confundirem as vítimas com os bons. Mas chega, eu sou Marcos Aurélio XR, hoje é dia 11 de março de 2020. Obrigado por sua atenção.